Quando o sobrenatural de Deus se tornar natural na sua vida, parece que você está tendo uma visão, mas está acontecendo mesmo. Você entende isso? Você consegue entender isso? Pedro viveu isso. E isso está aberto para a igreja do Senhor. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo um anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Observe isso. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. É isso que Deus tem para a sua igreja, cheia do Espírito Santo. Viver o sobrenatural, como se fosse algo natural. Nas minhas últimas viagens para a Bolívia, eu literalmente pensei que eu ia morrer. Literalmente. Porque lá tem muitos morros, muitas ladeiras, muitas descidas, subidas e precipícios. E num desses precipícios, numa curva bem fechada, estava descendo um caminhão Volvo grande. E nós estávamos para fazer a curva e começar a subir. E lá tem um costume, quando não tem visão, toca-se a buzina. Toca-se a buzina, de longe. Já tem que vir buzinando. Pom, 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 pom. Nem a van que nós estávamos buzinou, nem o caminhão buzinou. Quando nós chegamos na curva, estampamos com o caminhão. Lado esquerdo, rocha. Lado direito, precipício. Lá embaixo, pura pedra. E um riozinho. Todo mundo da van começou a gritar em pânico, abaixou a cabeça e começou a gritar. Alguns faziam sinal da cruz. Só deu tempo de eu juntar minha mochila aqui no peito e gritar: Jesus! Interessante que eu nem falei em espanhol esse dia, foi em português. Jesus! Fechei o olho. Quando nós abrimos, eu achei que eu já estava no céu mesmo. Falei: agora eu vou ver Jesus. Não sei como aquela van passou. Não sei, de verdade. Não tinha espaço, meu irmão. Não tinha espaço. Eu só sei que quando nós saímos daquela curva, foi uma choradeira dentro daquela van. Porque a morte ela pode vir assim, ó. E você ser pego desprevenido. O único nome que eu pude chamar, enquanto eles estavam se benzendo, sei lá que trem que eles estavam fazendo, e chorando, eu só dava glória a Deus e aleluia, porque eu tinha certeza que Jesus me havia livrado. Agora, deixa eu explicar que aconteceu ali, não dá, porque eu estava de olho fechado. Todo mundo fechou o olho. E nem sei te dizer se o motorista também não fechou. Porque a curva era muito fechada. Não tinha como. Ali já teve vários acidentes. E nos lugares onde tem acidente na Bolívia, são fatais. Então tem casinhas
Eles fazem casinhas e botam cruz, e ali eles tapam a porta da casinha, porque eles acreditam que a alma da pessoa está presa ali. Então ela precisa ter uma casinha para ela ficar presa. No dia de finados eles vão ali, bebe, fuma, e faz tudo que o morto fazia ali, né? E eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu vivi o sobrenatural de Deus, uma coisa tão natural. E eu lhe digo com todas as letras, Deus, Ele continua operando no meio da igreja. Aqueles que são fiéis conseguem ver o sobrenatural de Deus. Vamos para mais um texto. Atos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16. Quem pode ler? Atos capítulo 5, versículo 12 ao 16. Muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajudar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, não visse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todos eram curados. Todos. Sabe por quê? Porque a igreja perseverava unanimemente, ou seja, unida, é unidade, um só corpo, unida. A igreja perseverava unida em oração, estava ali em conjunto em oração. E não era Pedro que dizia: olha, eu vou passar ali, coloca o pessoal aí. Não. A notícia foi correndo, que quando o homem passava, a sombra dele curava. É o sobrenatural de Deus. E isso é tão distante da nossa realidade, né, meus irmãos? Isso é tão distante da nossa realidade, nossa. Igreja atual, não estou falando de igreja de Itaputera, eu estou falando da igreja de Cristo atual, que está aqui na terra, é tão distante e não era para ser. Não era para ser. A igreja era para estar vivendo o melhor momento dela na face da terra. Como, pastor? Irmão, nós estamos na era da tecnologia, diversidade. Nós temos acesso a muita coisa que os discípulos não tinham. Ou você acha que os discípulos, cada um tinha uma Bíblia? Você pensa assim mesmo? Você acha que era normal acessar a palavra de Deus assim? Qualquer um que chegava, lia as escrituras e ia embora? Não era assim não, meu filho. A palavra era escassa. A palavra era escassa. É por isso que as pessoas queriam ficar onde os apóstolos estavam, porque eles ouviram de Jesus e eles replicavam o que Jesus havia dito. Então a palavra era escassa, mas eles perseveravam na única coisa que fazia eles se aproximarem de Deus: oração. Oração. Se mantinha em oração, firme em oração. Olha outra coisa,
Atos capítulo 9, versículo 32 ao 35. Alguém? E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também os santos que habitavam em Lida. E aconteceu ali certo homem, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor Jesus. Você percebeu alguma coisa aqui ou não? 2 cidades foram ganhas para Jesus com um milagre poderoso. 2, Lida e Sarona. Agora você imagina, meu irmão, minha irmã. Imagina que talvez tenha um Enéas oculto por esse bairro. E que todas as pessoas sabem da condição desse Enéas. E vai lá você, cheio do Espírito Santo. Não, pastor, você não, você mesmo. Deus quer te usar. Vai você lá, cheio do Espírito Santo, e ora no nome de Jesus. E este Enéas é curado, transformado, levanta daquela cama. Você vai ver o que Deus vai fazer. Será, pastor? Esse é o problema. Será? O que será, meu irmão? Deus quer fazer, mas você tem que se colocar na posição. Aleluia. Se coloca na posição. Mais um texto. Atos capítulo 4, versículo 31 ao 32, ao 33. Atos capítulo 4, versículo 31 ao 33. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia. Glória a Deus. Observe, o lugar se moveu. O lugar se moveu. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isso aqui é grupo, conjunto, é igreja. E todos, não, pastor, faltou uns 2. Todos foram cheios do Espírito Santo. Por que colocar propósito de oração na igreja? A maioria dos pastores vão para o vale, vão para o monte, vão para isso, vão para aquilo. Eu não sou contra isso não, meu irmão. Você quer orar? Vá orar. Independente. Mas a igreja tem que orar em conjunto. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. A igreja tem que orar em conjunto, porque quando a igreja ora em conjunto, alguma coisa acontece. Irmãos, como que seria o nosso relógio de oração se cada um orasse 12 horas ao invés de 1 hora? Imagina aquela quantidade de irmão colocou o nome lá. Se cada um orasse 12 horas
ao invés de 1 hora. Você está louco, pastor. Eu não tenho tanta coisa assim para falar com Deus, não. Eu não aguento tanto tempo assim de joelho, não. E aí que eu vou te falar um segredo. Sabe qual é o segredo? Para você orar, você só precisa se comunicar. Sabe por que nós nos ajoelhamos? Como um sinal de humilhação. Mas isso não quer dizer que sentado você não pode orar, deitado você não pode orar, em pé você não pode orar. Deus quer que você ore. Deus quer que você ore. E eu vou te dar um alerta. Não espere Deus te dar um motivo para você começar a orar. Estou te ameaçando não. Estou te ameaçando não. Fique em paz. Só estou te avisando, te alertando como seu pastor. Não espere Deus te dar um motivo para você começar a orar. Você vai derramar muita lágrima em vão. Muita lágrima em vão. Eu tenho cuidado, irmão, e medo de falar essas coisas, mas eu tenho que falar porque Deus mandou falar. Tá? Porque acontece. Aí eu te falei. Mas é sempre com o meu vizinho. Não é assim? A palavra é liberada, sempre é com o meu vizinho. Não, né? Não entrar aí não, irmão Guilherme, David, né? Não tem 2 nomes. Glória a Deus. Abençoado. É sempre com o meu vizinho, não comigo. Irmão, tudo o que está sendo liberado aqui é para a igreja. Aleluia. Glória. O lugar se moveu. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma dos que possuía era sua própria. Não havia avareza entre eles. Não havia. Se colocavam à disposição para doar, para ajudar, para participar. Se eu sei que o irmão está na prova, está na dificuldade, está desempregado, por que não levar 1 quilo de carne lá para ele, um frango? Convidar ele para um churrasco. Que isso, pastor? Meu irmão. Pastor, não, é isso mesmo. Você tem que aprender a compartilhar. Pastor, mas ele nunca me convidou para um churrasco. Esse é o seu problema. Esse é o seu problema. Primeiro eu quero receber para depois eu convidar. Não. Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Ele disse. Então nós temos que cumprir só o que está na palavra. Amém? Vamos avançar, senão não vai dar tempo, né? Vou deixar alguns versículos aqui de fora e vamos para a terceira parte, senão não vai dar tempo. Então a primeira parte eu falei, nós temos que viver um constante avivamento. Segunda parte que eu falei, que nós temos que viver o sobrenatural como se fosse um mundo natural. E a terceira parte, nós temos que viver a verdadeira unidade do corpo de Cristo. Quando a igreja começar a viver a verdadeira unidade do corpo de Cristo, muita coisa vai acontecer. Tá? Vamos a Atos capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Atos capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Quem pode ler? Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago e João, e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão os Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram
e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Olha aí. E naqueles dias, levando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Diz. Até aí, obrigado. Observe uma coisa, meus irmãos. Não eram somente os discípulos, já era agora 120 pessoas. Você imagina se os discípulos estavam ali, juntamente com as mulheres, bombardeando o céu com as orações. E agora não era só eles, era quase 120 pessoas bombardeando o céu com as suas orações. O que aconteceu? O que aconteceu? E só lembrando, os irmãos, que da Páscoa até o Pentecostes, Pentecostes 50 dias. Então da Páscoa até o Pentecostes tinha um espaço de tempo aí. E esse povo permaneceu unânimes em oração. Unânimes, juntos em oração. E o resultado está aqui. Cumpriram-se o dia de Pentecostes. Estavam todos, olha os detalhes da Bíblia, todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas. Porque quando você desfruta da unidade do corpo de Cristo, você começa a ver coisas que as pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo não conseguem ver. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não era de fogo, era como? Era parecido fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ninguém saiu do culto vazio. Aleluia! A igreja precisa entender isso, meu irmão, minha irmã. O dia que a igreja totalmente, a igreja, crianças, adolescentes, jovens, obreiros, irmãs, anciões, todos saírem daqui cheios do Espírito Santo, algo vai passar aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tem igrejas que já consagram até o obreiro sem ser batizado com o Espírito Santo. De tanta escassez de homens que buscam a face de Deus para ser batizados do Espírito Santo. Olha que tristeza, isso é triste. Claro que no nosso ministério isso não acontece, graças a Deus. Mas você vê a quantidade de pessoas sem ser batizado com o Espírito Santo. É triste. É triste, meus irmãos. Por quê? Todo mundo que participou deste culto foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Se a igreja colocasse isso no coração, de dizer, eu vou lá até ser cheio do Espírito Santo. Oh, meu irmão, que Deus possa acender essa chama no teu coração. Que Deus possa renovar o teu desejo pela presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Que você possa dizer, a minha alma nela está na presença de Deus. Aleluia.
Deus tem algo novo para você aqui. Deus tem algo novo para você. Aleluia. Eu não coloquei, irmãos, esses períodos de oração para que alguém pense: olha aí, quer ser igual o pastor Délio. Quero não. Pastor Délio é pastor Délio. Glorifico a Deus pela vida daquele homem. Nós vamos orar sim. Nós vamos orar sim. Nós vamos clamar sim. Nós vamos buscar sim a presença de Deus. Não dê ouvido à conversa fiada. Entra na presença de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Vamos parar com esse negócio, meu irmão. Isso é comparação besta. Todo mundo aqui é crente. Ninguém está competindo com nada aqui não. Nós estamos aqui para ir para o céu. Aleluia! Você ainda quer ir para o céu? Oh, aleluia! Porque a qualquer momento a trombeta vai soar. E só aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão ser arrebatados. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche os teus olhos e sinta essa presença de Deus. Raicouria, mandouria, mandará. Rindecouria, mandorou, meneque, súria, mandará. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa ele ministrar no teu coração agora.